João 17, versículo 21. O irmão em casa também, abra sua Bíblia. Vamos ler juntos somente este versículo, que faz parte da oração que Jesus fez ao Pai em seu favor, em meu favor, em nosso favor. Vamos ler juntos. Minha oração por todos eles é que sejam um, tal como eu e o Senhor somos, ó Pai. Porque assim como o Senhor está em mim e eu no Senhor, assim estejam eles em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Amém. Amém. Queria sentar-se. Antes de Jesus partir, ele fez essa oração na presença dos seus discípulos. É uma oração em favor dos seus seguidores, daqueles que aceitaram Jesus como Salvador. Neste mesmo texto, capítulo 17, versículo 1, diz que antes de fazer essa oração, Jesus levantou os olhos ao céu e disse. Essa expressão quer dizer que ele viu, e João viu, esse detalhe, quando Jesus ia começar a orar, porque João estava sempre olhando para Jesus, um detalhe que somente ele pôde ver. E ele disse também, é chegada a hora. Que hora? O ponto central do plano redentor do Senhor nosso Deus. Era chegada a hora de se cumprir todas as profecias sobre a salvação do homem perdido. É também chegada a hora da igreja começar, da igreja ser usada por Deus, da igreja ser realmente o sal da terra e a luz do mundo. A igreja que Deus usa. A igreja que Deus usa. Eu fico muito feliz quando vejo uma igreja animada, como vimos quinta-feira lá em Mazomba. Mas eu fico muito triste quando vejo uma igreja desanimada, uma igreja que não tem culto de manhã no Dia das Mães, uma igreja que não tem culto de manhã no Dia dos Pais, uma igreja que não tem culto de manhã, só tem à noite. Irmãos, Deus quer usar a sua igreja. A igreja que Deus usa guarda a palavra, guarda a Bíblia, guarda este livro santo. Versículo 6 diz, eles guardam a tua palavra. Em Apocalipse 1, versículo 3 diz, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Salmo 119, versículo 11, a gente aprende desde criança, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A tradução direta deste texto hebraico é a seguinte, guardando a tua palavra no meu coração, eu não tenho mais necessidade de pecar. Ao construir o templo, Salomão usou 183.660 homens, durante 7 anos e meio. Para dedicar o templo a Deus, ele sacrificou 22 mil bois e 120 mil ovelhas. E nada de especial aconteceu. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 10, diz que na hora em que os sacerdotes trouxeram uma arca com a lei do Senhor lá dentro,
o templo se encheu da glória de Deus, porque estava chegando a palavra de Deus. Cristo é glorificado na igreja que ama e obedece à Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo, mas não é o livro mais lido. Muitas pessoas já desprezaram a Bíblia há muito tempo. Não leem mais a Bíblia. Salmo 1, versículo 2, Davi escreveu: antes tenho seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que lei do Senhor servia de meditação para o rei Davi? Não tinha o Novo Testamento, nós já sabemos disso. Mas não tinha também a Bíblia do Velho Testamento completo. Tinha Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O livro mais influente do Pentateuco, o livro mais influente da lei, é o livro de Levítico. O livro que fala da lepra, o livro que fala dos sacrifícios de animais. É aquele livro que o irmão, quando lê, passa direto, vai virando as páginas. Era o livro de meditação do rei Davi. Os rabinos dizem que Davi lia e meditava na palavra todo dia depois do expediente do palácio. E às vezes ele virava à noite, meditando na lei do Senhor. Há muitas pessoas que não leem a Bíblia, mas não é por falta de tempo. Muita gente não lê a Bíblia por medo, tem medo. A Bíblia é um livro que bate de frente com muitas das nossas ideias, que bate de frente contra o nosso emocional, contra o nosso prazer de pecar aqui neste mundo. Medo de se consagrar ao Senhor, medo de abandonar algumas coisas erradas, entretanto, tão agradáveis. A igreja que Deus usa dá testemunho por meio da comunhão. Versículo 21, Jesus disse: para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Precisa haver unidade na igreja. Versículo 23 diz: para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. O mundo vai saber que a igreja é usada por Deus quando ela vive o Evangelho. Não é quando sai distribuindo folhetos, Novos Testamentos, pregando em tudo quanto é lugar. A igreja precisa viver o Evangelho. O grande pastor John Bizanho, de Houston, no Texas, disse que se as pessoas lá fora descobrirem que Jesus está aqui dentro, elas serão capazes de arrombar as portas e as janelas. A comunhão é uma das 8 marcas das igrejas que mais crescem no mundo. Às vezes temos comunhão com o nosso grupo, temos comunhão com a nossa turma, mas não temos comunhão com a igreja, com todos. A Rífica foi minha professora de hebraico na sinagoga. Ela era de Jerusalém. Ela me disse que um dia um aposentado foi assaltado na saída do banco depois de ter recebido a sua aposentadoria. Nunca mais isso aconteceu em Israel. Sabe por quê? No dia seguinte, todos os aposentados, todos os pensionistas já estavam adotados pelos estudantes universitários.
eles foram adotados por estudantes universitários para irem ao banco no dia certo para receber a aposentadoria, para evitar que outra pessoa fosse assaltada. Isso é unidade, é união. O que é que o irmão está precisando? O que é que aquela irmã está precisando? Qual é o seu problema? Há muitas pessoas que não estão precisando de ajuda em termos de dinheiro. Não precisa de dinheiro, precisa de uma orientação, de uma indicação, de um caminho. A igreja que Deus usa conquista almas, para que o mundo creia, pelo seu modo de viver o Evangelho. A igreja deve compartilhar a alegria do céu. Versículo 3, Jesus disse: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti. Versículo 15, Jesus disse: eu não estou pedindo que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os proteja do maligno. Não é sair do mundo, não é ir para um convento, para um monastério. Continuando no mundo, mas dando testemunho do Evangelho. Uma moça crente trabalhava numa empresa e um dia o chefe dela contou para ela as dificuldades, problemas que ele estava tendo no relacionamento com a esposa. Ela disse: foi bom o senhor me falar isso, porque hoje é quarta-feira, é culto de oração, eu vou pedir oração pelo senhor e sua esposa lá na igreja. Ele nunca esperava isso dela, mas é uma serva de Deus, luz no mundo. A igreja que Deus usa é guardada do maligno. É uma igreja que, por ter íntima comunhão com Deus, ela está liberta do maligno. Em Cuba, você não pode distribuir folheto na rua. É proibido. Você não pode falar do Evangelho com ninguém na rua. Você não pode visitar as casas, convidando pessoas para ir à igreja. Você não pode ter plástico no carro, pregando o Evangelho. Não pode ter carro de som. Não pode ter programa de rádio e de televisão, muito menos. Mas na parte oriental de Cuba, que é a parte que eu estive, a denominação batista é a que mais cresce. Em uma semana eu preguei na organização de 2 novas igrejas lá. E não precisa comprar terreno, também não pode. Não pode também construir templo, é proibido. Então a igreja se reúne nas casas. A sala de uma pessoa vira uma igreja. A sala da pessoa que mora num apartamento também vira igreja. Igreja espalhada por toda parte. Uma igreja foi organizada num paiol, onde guarda comida para porcos e para galinha. Ali foi organizada uma igreja. A igreja não depende, não precisa de templos, não precisa de bancos, não precisa de tanta coisa cara. A igreja precisa de Jesus. A igreja que Deus usa é movida à oração. Fala-se muito hoje em combustível alternativo, agora tem os carros elétricos, etc. Há muitos crentes substituindo a oração pelo que faz na igreja. Eu já faço isso, faço aquilo na igreja, então não preciso entregar dízimo, não preciso nem viver o Evangelho. Não há substituto para a oração e para a comunhão com o Senhor nosso Deus. Soren Kierkegaard, o sociólogo, disse: a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora.
George Miller foi, sem dúvida, o maior homem de oração que já existiu aqui no mundo. Ele catalogou 50.000 orações. Ele escrevia a oração, a data, e a data que Deus tinha respondido, como tinha respondido 50.000 orações. Nunca ficou sem resposta às suas orações. Mas em compensação, ele leu a Bíblia 200 vezes. 50 vezes ele leu a Bíblia ajoelhado. Então ele não pedia absurdos a Deus. Ele pedia o que estava dentro da vontade de Deus. Ele era íntimo com o Senhor, por isso as suas orações eram atendidas. A arca do tabernáculo foi feita de madeira barata, acácia, mas foi revestida de ouro. A igreja é feita de gente fraca. Nós somos frágeis. Qualquer coisa nos desmonta, qualquer coisa nos entristece, mas nós somos revestidos, o irmão é revestido pela oração, o irmão é revestido pelo poder de Deus. Precisamos voltar a consultar Deus sobre o que queremos, sobre o que pretendemos. Precisamos consultar o Senhor nosso Deus. Jesus é glorificado na igreja que Deus usa. Versículo 24 diz: para que vejam a minha glória. Não é a glória dos membros da igreja. Efésios 3, 21 diz: a esse glória na igreja por Jesus Cristo. Jesus Cristo precisa ser glorificado na igreja. O crente é vitorioso no trabalho do Senhor. Em qualquer situação, nada o impede. Um professor americano, crente, trabalhava num colégio do Japão. Era proibido falar de religião no trabalho. Então ele era obediente. Ele não falava de Bíblia, nem de oração, nem de religião durante as suas aulas. Mas no final do ano, a turma toda estava batizada. A turma toda aceitou Jesus como Salvador, por causa do modo de viver daquele homem. A igreja que Deus usa guarda a palavra de Deus. Guarda a palavra. A igreja que Deus usa é um lugar, é um grupo de pessoas que tem comunhão uns com os outros. Comunhão com Cristo, comunhão com as pessoas. É uma igreja que conquista almas para o reino de Deus. Precisamos conquistar almas para o reino de Deus. É uma igreja movida à oração. Movida à oração. É uma igreja onde Jesus Cristo é glorificado. É uma igreja onde Jesus é glorificado. Para que a igreja seja tudo isso, cada pessoa precisa ser tudo isso. Viver em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos, em comunhão com todos. O crente é aquela pessoa que dá testemunho da verdade, fala a verdade, vive a verdade, tem comunhão com o Senhor, tem comunhão com os irmãos. Você deseja ser fiel a Jesus? O que falta então? Deixe que a oração de Jesus se cumpra na sua vida. Deixe Jesus ser glorificado no seu coração.
Se cada pessoa fizer isso, Jesus será realmente glorificado na nossa igreja. Amém, queridos? Amém.